Então eles começam a pintar mesmo, né? Então eles vão, montam cartazes. Aí tem tanto da equipe de facilitadores como das crianças, né? Eu misturei um pouco, né? Mas eles vão produzindo mesmo coletivamente, em cima da ideia deles e acima de tudo, porque eles se veem naquele produto, né? Eles se veem naquele cartaz, aí no caso cartaz, né? Eles se veem naquilo, né? Então aquilo tem um significado para eles. Então eles é muito incrível realmente como eles se mobilizam para estar todo mundo junto, cada um se ajudando e tudo mais. Foi o que eu falei no começo. Se a gente cria processos coletivos, eles começam a interagir de maneira diferente também, né? E interessante, imagino que o resultado, o que vai decorrer disso tudo é uma grande incógnita no começo. Total. Não tenho a menor ideia do que vai sair, porque é o imaginário deles. E isso é muito legal. Respeitar isso do imaginário deles é muito legal, né? Pelo menos enquanto mediador, né? E de você estar junto também nesse processo, né? Porque sim, você está no grupo, você está envolvido, né? Então isso é muito, muito rico. Mas daí eles vão para essa produção mesmo. E daí o que é muito interessante, né? Porque acho que, principalmente da área profissional, muitas pessoas devem questionar, pô, e aí, mas a questão técnica em cima disso, né? Nessa questão mais... E daí é muito interessante, porque você parar para pensar em termos de origem, até as origens comunicacionais, né? Falando mais imagem, que é mais a minha área, eu me sinto mais apropriado para falar, né? Mas daí se fala em vários conceitos, como centro óptico, que é o primeiro ponto que você vê num cartaz, num ponto de vista e tudo mais. E quando eles começam e que na faculdade ensinam isso, como calcular isso daí, e que todos esses cálculos, na verdade, não é nada mais, nada menos do que tentar botar em matemática, né, uma coisa que é natural da percepção humana, né, e que é aquilo, né, às vezes a gente vê alguma coisa que você não sabe por quê, mas aquilo te incomoda a visão. E daí se você mexe um pouquinho, aquilo já te agrada a visão. E esses cálculos nada mais são do que isso, né, do que você saber que pela matemática eu já consigo chegar aqui, né. Mas são saberes que a humanidade já tem. São saberes que a humanidade já tem, mas que em algum momento elas tiveram que desenvolver. E através da produção coletiva é muito legal, porque eles vão colocando os desenhos de lado a lado, e daí eles mesmos começam a reparar, de olhar, de falar assim, olha, esses aqui estão funcionando melhor. Mas por que estão funcionando melhor? Né? Daí eles começam a perceber que tem um elemento na mesma posição naquilo lá. Então começa a vir isso daí naturalmente, porque é isso, é ressaltar o que é natural do ser humano, né? Não o que é matemático, né? Não que não seja importante também, né? Nada contra os matemáticos, mas é uma coisa natural, né? É uma inversão do nosso tempo, né? De repente passa aquilo que resultou da observação de todos e se transformou num conhecimento catalogado, acaba sendo mais importante do que o desenvolvimento das pessoas em torno daquele tema. Exatamente, daí a gente volta na ideia do que é projeto. Né? E eu acho que isso daí foi muito legal, a partir do momento de perceber que eles estavam percebendo isso naturalmente. Porque é isso, eles estavam se permitindo sentir. E daí eu percebi que isso era muito mais bacana até do que saber o técnico, porque eles se permitem criar além. Né? Porque é isso, ninguém falou para eles, existe essa questão, esse ponto específico, que o ponto de leitura é assim, que você lê da esquerda para de cima para baixo, que é importante então ter esse movimento e tudo mais, né? E isso acaba ressaltando no produto, né? Então, assim, os produtos, eles têm uma qualidade técnica, inclusive, né? Eles têm uma questão de como tem na vista, uma pena que está meio pequeno aí, eu achei que ia ficar maior, mas assim, que é cheio de detalhes, assim, a coisa, né? E que até, inclusive, eles se soltam na questão do desenho, porque eles percebem a questão do símbolo, de como essa imagem passa e tudo mais, né? Então, nenhum deles eram profissionais de design, e eu falo que, para mim, existe uma qualidade técnica em cima disso, mas por quê? Porque em nenhum momento foi se falado nisso, né? A gente só ressaltou o que é natural do ser humano, né? E eles, através de discutir, percebendo, elaborando, foram trazendo esses elementos, né? Desse, no caso, são cartazes mais pintados, né? É que o das faixas eram muito detalhados, eu achei que não ia ficar tão bom. O da esquerda, o da esquerda é um super, tá cheio de detalhe, mas ele faz uma brincadeira com a lâmpada e o semáforo, né? Falando da questão do meio ambiente. Daí no vermelho tá uma cidade toda poluída, mas assim, então era super poluído, cheio de carro, árvore cortada. O segundo era mais ou menos, o primeiro era um mundo mais verde, brincando com verde, do verde é liberado, né? Então eles fizeram, tem bicicleta, então eles fizeram essa metáfora, né? E tem a ideia do interruptor, né? Do que ligar.
né? E que tem um movimento, tem um centro óptico, tem toda uma questão. Mesma coisa no segundo, né? E tem uma simplicidade também, né? E daí, em cima disso, surgiu uma necessidade também de experimentar outras linguagens, até mesmo dentro da maneira de como fazer o cartaz, né? Daí, de um tempo para cá, eu tenho atuado muito com a ideia do stencil, né? Acho que o stencil é uma coisa bacana, e que daí ela atua numa coisa que é bacana também, que é a questão da reprodução. Stencil são máscaras, o grafiteiro usa muito, né? Que são máscaras recotadas e normalmente se usa com spray para reproduzir uma mensagem, né? Um molde. Boa. Nos primeiros anos do colégio, quando você entra na escola, a professora te dá você é obrigado a comprar uma régua que você tenha lá as letras de forma, para você aprender a pintar dentro da letra. Porque ali é onde você pode pintar. A sua letra tem que ser daquele jeitinho, daquele formatinho, e você aprende a usar só aquele formato de letra para fazer os trabalhos. E daí o interessante nisso tudo é porque no momento foram eles que criaram isso daí, né? Eles dão, na verdade, o molde do que a professora deseja que seja o desenho, né? Que seja aquela letra A, aquela letra B, a letra C e D, né?